deveria fazer um conjunto de técnicas para que a gente consuma menos energia. Ótimo, obrigada, Vanderlice. Acho que tem a Tereza também, né? Gostaria de colocar alguma coisa, Tereza? Agora fica aberto para os outros conselheiros, se gostariam de colocar alguma coisa, fazer algum comentário sobre o parecer. Eu vou fazer só uma observação. Ronaldo. Isso tem relação com o que a gente discutiu na última reunião. Essa legislação que impõe ao poder público, desde que possível, né, ele coloca ali uma válvula de escape, mas ele coloca como um dever, né, bem claro, de colocar em todos os prédios, inclusive em caso de locação, dar preferência para locação, enfim. Eu acredito uma intervenção exagerada, sabe, por parte do poder público, mas eu concordo que o poder público deveria ter esse olhar. E, nesse sentido, a gente sabe que a legislação brasileira ela impõe ao poder público só fazer aquilo que é previsto em lei. Isso dificultaria, por exemplo, licitações ou trabalhos que vão fazer os projetos de prever, por exemplo, a instalação desses equipamentos pelo poder público, né? Então, eu estou aqui só externando a razão porque a gente vai votar contrariamente ao parecer, embora concorde com a ideia de aumentar o uso de energia fotovoltaica pelo poder público, mas eu acredito que o dever, a obrigação para todos os imóveis, ainda que tenha uma válvula de escape ali com a possibilidade de não ser colocado, é um excesso, e no sentido de ter menos burocracia ou exigências em cima dos ombros do poder público. Mais algum conselheiro gostaria de falar? Eu gostaria. Pode falar. Alguém falou antes? Que eu tenha visto, não. É que eu demoro de uma tela para outra, acho que é você mesmo. Pode falar. Eu concordo com o Ronaldo. Eu acho assim que a fotovoltaica é uma tecnologia fantástica, um desenvolvimento maravilhoso. Lógico que ela não se adapta a todos os lugares, ela precisa de muito espaço. Dependendo do nível de verticalização ou de adensamento, nós nunca vamos ter espaço suficiente de sol para suprir aquela necessidade. Então, assim, eu acho que ela veio como mais uma opção extremamente favorável, até todo esse processo de retorno de energia que você capta, devolve para a rede abate esse valor. Mas eu acho que isso é um livre mercado, até porque hoje nós estamos muito presos a 2 ou 3 empresas que teriam um interesse enorme nessa lei, e eu acho que é até meio temeroso essa obrigatoriedade. A gente rompe com a liberdade de mercado. Se ela é boa para todo mundo, ela vai ser adaptada e vai ser usada. Se ela é impositiva, eu particularmente sou contrário, porque eu acho que há interesses por trás disso. Essa é a posição. Obrigada, Elton. Mais algum conselheiro gostaria de falar? Podemos abrir para votação. No Fidelis? Fidelis está acho que está mudo. Pronto. Acho que não, o Fidelis continua mudo. Para todo mundo está mudo? Está mudo, sim. Está mudo, sim. Fidelis, aparece para mim tá um mudo. fone de ouvido para você. Eu acho que deve ter que alterar o sistema de áudio. Aparece um foninho de ouvido, né? Aquele botãozinho de telefone ali do lado, dá para alterar o tipo de áudio. Aqui no meio da tela, isso aí, na tela, no meio da tela. Você está com algum fone de ouvido plugado no seu celular? Poxa, que pena.
Fidelis, não tá realmente dando para te ouvir. Você acha que eu posso colocar para votação? Depois, se você quiser, você consegue fazer. Pode falar, Ju. Se ele sair e entrar de novo, é aquela hora que ele tem que escolher. Se ele quer somente ouvir ou se ele quer. Isso. Eu acho que é ali, Fidelis, que você tem que mexer. Sai e entra de novo. Ele já saiu. Acho que ele saiu já. Nossa, ele aceitou na hora. Estou bem-vinda. Jô, suas ordens são fantásticas, hein? O que não precisava ter voltado. Fidelis entra. Mais alguém quer falar? Ele entrou do mesmo jeito, com aquele foninho de novo. Entrou para mim, ainda não apareceu. O Robson aparece com aquele fone de ouvido. Pode falar, Robson. Ok, eu estava lendo o projeto de lei complementar e eu vi que, por exemplo, que o artigo 6º, que ele fala que o Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber, eu acredito que isso talvez seja uma válvula de escape para entrar com todos esses detalhamentos, como é que se dará o cálculo da viabilidade ou inviabilidade de instalar um sistema, né? Como é que, principalmente quando se tratar de imóveis que sejam locados, que vai ser um investimento grande e de repente um período curto de locação. E acredito que essa lei ela tem mais um aspecto mais de fazer um norte para criar um sistema que depois tem que ser regulamentado, com um decreto bem detalhado para suprir as pequenas lacunas que são próprias de decreto, né? E uma lei não pode, às vezes, entrar em muitos detalhes, senão ela torna até engessável, né? E por aí se vai. Algumas coisas do parecer eu acredito que não que estaria assim um pouco muito duro, né? Vamos falar nessas palavras, mas de uma maneira geral o parecer é interessante, né? Uma coisa, acredito que talvez o vereador possa fazer uma adequação de seu projeto de lei com essas sugestões que foram colocadas. Mas é importante sempre falar nessa questão desse artigo 6º, que precisa ser regulamentado a lei, senão ela não vai ser completamente ineficaz, mesmo dando um prazo para os anos para colocar essa aplicação dessa obrigatoriedade. E é isso, agradeço. Obrigada, Robson. Eu acho que o Fidelis, eu não estou vendo ele na tela. Acho que ele saiu. De qualquer forma, o Fidelis já votou, tá? Provavelmente ele queria justificar o voto negativo que ele deu. Aí só as palavras dele para essa justificativa. Tá bom, então vamos abrir para a votação. Mas alguém pode falar, Celina. Karina, só um momento. O Fidelis, ele não pode votar porque o Fábio está presente. Tudo bem, depois o Alan exclui a votação dele, né? Tá, estou só lembrando que o Fábio tem que votar. Não, peraí, o Fidelis, ele está pela área, eu estou pelo ProUrb, o Fidelis está substituindo o João Verde. Então ele volta, desculpa. O voto dele então é válido. O voto dele é válido. Obrigada. Ele está com a mão levantada, tá? Ele tá? Voltou. Fidelis voltou. É que continua o mesmo símbolo. A gente não consegue te ouvir, infelizmente. Fidelis, posso fazer uma proposta? Você depois mandar por escrito para a Celinha e ela faz constar na ata, e na próxima reunião a gente lê qual foi seu comentário, ou você mesmo até lá tenta resolver a questão do áudio e coloca para a gente, pode ser? Karina, e se ele escrever aqui na mensagem? Também, se for algo curto que você acha que dê para escrever também para a gente,
Alguém lê depois em voz alta seu comentário. De qualquer forma, como ele já votou, vou colocar para votação, assim a gente vai votando, e enquanto isso, Fidelis, se você quiser escrever seu comentário, aí a gente lê e a Celinha inclui na ata da reunião. Bem-vinda, filha do Cássio, que entrou na reunião também. Bom, então está aberta a votação do parecer do PLC 68/2021. Falta Egberto. E só, pronto, encerrada a votação. Falta o meu voto, eu vou acompanhar o voto negativo pela fala do Elton, tá? Eu achei que ele foi bastante convincente no que ele disse da questão de direcionamento do sistema que ainda não tem uma distribuição muito completa, tá? Então, já justificando o meu voto. Então, foram 6 votos favoráveis ao parecer, 6 votos desfavoráveis, incluindo o Alan, e nenhuma abstenção. Eu não lembro no regimento interno, nesse caso, o voto de Minerva... É seu. É meu? É seu. Então tá, o meu voto foi favorável, então mantenho o meu voto favorável ao parecer do PLC 68/2021. Fidelis mais uma vez levantou a mão, mas eu acho... Fidelis, se quiser falar? Infelizmente não ouvimos. Não conseguimos ouvir. Desculpa, Fidelis, infelizmente não é possível te ouvir. Bom, vamos para o último projeto de lei complementar, o 76/2021. A comissão é formada pela Evangelina, Tereza e Robson. Enquanto o Alan coloca... Apesar que a gente não recebeu esse PL... Não, esse recebemos. Eu posso... Não, eu realmente não mandei. Eu posso fazer isso agora? Eu tenho um arquivo PLC 7621 aqui, hein? Mas acho que é o original, não é o parecido. Talvez seja o original e não é o projeto de lei. Então, se puder mandar, Evangelina, eu já baixo. Tá, um segundinho só. Se possível, em PDF, melhor, tá? Em PDF é melhor. Não tem problema. Bom, eu vou mandar em Word, porque como... Enquanto a Evangelina manda o projeto de lei, vou pedir só para a gente ir organizando a comissão que vai discutir, fazer seu relatório sobre o projeto de lei complementar 87/2021, que altera alguns artigos da lei complementar 208, que é a lei de uso, ocupação e parcelamento do solo. Vocês gostariam que eu lesse o projeto de lei? São 2 artigos pequenos, mas... Seria interessante ler, eu acho. Tá bom. Então, eu vou ler só o parecer e a gente não precisa nem pôr na tela para não perder tempo, tá? O parecer não, o projeto de lei. O projeto de lei complementar 87/2021 altera a lei complementar número 208, de 20 de dezembro de 2018, que dispõe sobre parcelamento, ocupação, uso do solo no município de Campinas. Artigo 1º, fica acrescido o parágrafo 3º ao artigo 73 da Lei Complementar número 208, de 20 de dezembro de 2018, com a seguinte redação. Parágrafo 3º do artigo 73. As regras de ocupação do solo previstas na Lei Complementar aplicam-se a toda a zona urbana do município, independentemente da data de aprovação dos loteamentos e demais empreendimentos, prevalecendo, quando não disciplinadas, por lei especial em vigor sobre as regras decorrentes das legislações anteriores, permitindo-se edificações não habitacionais em lotes inicialmente destinados à ocupação habitacional e vice-versa. Artigo 2º. Fica acrescido o parágrafo único do artigo 120 da Lei Complementar 208, de 20 de dezembro de 2018, com a seguinte redação. Artigo 120, parágrafo único. As regras de uso do solo previstas nesta lei complementar aplicam-se a toda a zona urbana do município, independente da data de aprovação dos loteamentos e demais empreendimentos,
prevalecendo, quando não disciplinadas por lei especial em vigor, sobre as regras decorrentes de legislações anteriores, permitindo-se os usos não residenciais e mistos em lotes inicialmente destinados exclusivamente residencial e vice-versa. Artigo 3º, esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as disposições ao contrário. Assinado pelo prefeito, pelo secretário de Justiça, pela secretária de Planejamento, Urbanismo e Exercício, Carol Baracá, naquela época, e a Derval, chefe de gabinete do prefeito, secretário. Quem gostaria de participar da comissão? Eu gostaria. Evangelina. Evangelina. Eu também posso participar. Alan. Alan. Mais alguém? Eu não consigo enxergar aqui na tela, demora para carregar as fotos. Então, se mais alguém quiser... Então, a comissão fica formada pelo Alan e pela Evangelina e entra na próxima reunião ordinária, que será a última reunião do ano. Karina. Oi? Só uma dúvida, Karina. Ele é um projeto de reuso de água ou de cisterna de contenção? Porque parece que houve uma mistura de informação. Esse que eu acabei de ler? Acho que nem de cisterna, acho que é sobre o uso. Por exemplo, uma cisterna de contenção é um projeto que muitas cidades estão implantando. Reuso de água é outro conceito. Na verdade, o que ele fala é que as edificações não habitacionais destinados à ocupação, que lotes eram destinados à habitação habitacional, peraí, vamos ver, as regras dependente da aprovação dos leis, prevalecendo não disciplinadas, a lei. Eu acho que não entra nesse mérito, eu precisaria ler o artigo 73 para entender, assim, só com a leitura do que está sendo incluído, eu não consigo, se alguém puder contribuir, eu não consigo pegar o fio da meada do Karina, o Eduardo falando, é que eu acho que o que o colega Elton falou é que você está lendo um projeto e está projetado um outro aqui. Ah, tá, o projeto... Está compartilhando o 7.6. É o próximo, na verdade, o que eu li agora não estava projetado na tela. É um PLC que a gente não vai votar agora, a gente só está montando a comissão para discutir o PLC. Desculpa, entendi, Karina, obrigado. Então, mas o tema do 76... Ah, tá. A gente ainda não entrou na discussão dele. Apesar dele estar na tela, o Alan tinha colocado na tela porque vai ser o próximo, mas ele ainda não... porque ele é inclusão de instalação de sistema de coleta para captação de água de chuva. Tá, então vamos só terminar a discussão de quem vai participar do PLC 87, aí a gente entra nessa discussão. Pode ser? Pode ser. Então fica formada a comissão com a Evangelina e o Alan. E aí a Celinha estava falando alguma coisa, a gente não pode colocar em votação na próxima reunião, é isso, Celinha? Não é, não pode colocar sim na próxima, lógico. Eu só quero saber, porque tem que ter um relator, ser nomeado um relator. É o Alan ou a Evangelina? Quem que vai ser o relator? A Evangelina decide, não tem problema. Posso ser eu se ela quiser. E aí? Evangelina, quer colocar? Acho que a Evangelina saiu, ela tá aqui. Olha, eu poderia participar também, tá? Então, mais a inclusão do Ronaldo. Já ganhamos um redator aí. Eu vou fazer uma observação só sobre esse... Eu estava, na verdade, assim como o Elton, na 76, procurando ali, depois tentando ouvir. Então, isso misturou bastante a compreensão. Mas eu abri agora aqui esse texto. Aqui a gente fala de legislação conforme. Isso está bem teorizado no direito e é desnecessário uma legislação para tratar desse assunto, tá? Eu estou falando isso sem um estudo mais aprofundado da lei, mas é totalmente desnecessário abordar esse assunto porque toda a estrutura principiológica do direito urbanístico já resolve, quer dizer, as atividades já aprovadas anteriormente, elas continuam em conformidade como legais, regulares, né? Embora na legislação atual elas possam não obteriam a mesma aprovação já tida. Então, eu estou falando isso aqui de uma forma genérica, mas depois a gente precisa ver com mais cuidado dentro do contexto lá da lei do zonamento da luz, né?
Obrigada, Ronaldo. Então, entre vocês, a Evangelina não está mais online. Vocês querem definir quem pode ser o relator? O Alan pode ser o redator. Tá. Alan, né? Então ficou definido. E o Ronaldo pode ser revisor junto com a Evangelina. Tá bom. Então, agora a gente vai entrar no parecer do projeto de lei complementar 76. Como a Evangelina não está, a Tereza ou o Roque gostariam de fazer a leitura? Eu acabei de voltar. Voltou. Eu estou voltando pelo celular, deu um problema aqui qualquer eu não sei, o meu Google travou, sei lá o que, eu acho que eu preciso desligar e reiniciar. De qualquer jeito, eu mandei para Alan. Alan, você recebeu o meu? Recebi, está na tela já, acredito. Já está na tela, é porque eu não estou conseguindo ler. Alan, se você pode ler, então, aí a Evangelina... Não, eu vou fazer o seguinte. Não, eu consigo ler no meu computador, né? Exato. Eu posso ler a partir do computador. Só um momento, Evangelina, parece que o Ronaldo... Só uma observação pela ordem, desculpa, Evangelina. Aqui é o Ronaldo falando. Eu gostaria de pedir também a inclusão do Eduardo na comissão que a gente comentou agora há pouco, da 87, eu acho que o número é esse, tá? Isso, o PLC 87, isso mesmo. Então, também incluído... Tá bom, era só isso. Tá. Então, pode continuar, Evangelina, obrigada. Vou seguir. Eu vou primeiro ler o projeto de lei complementar 76. É um projeto bem curto, acho que a gente consegue fazer isso rapidamente. O projeto de lei complementar 76 dispõe acerca da inclusão de instalação de sistema de coleta para captação da água de chuva nos projetos arquitetônicos de órgãos públicos do município de Campinas. Artigo 1º. A instalação de reservatórios ou cisternas para a captação da água de chuva será incluída nos projetos arquitetônicos para edificação ou reforma de órgãos do município de Campinas para fins de economia, sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Parágrafo único. A água coletada servirá para a limpeza de espaços físicos diversos, jardinagem e também reaproveitamento nas descargas sanitárias. Artigo 2º. O Poder Executivo poderá elaborar cronograma para adaptação de todos os órgãos municipais já em funcionamento, de maneira que passe aos recursos ecológicos referidos no artigo 1º. Esta lei, artigo 3º, esta lei complementar poderá ser regulamentada no que couber, baixando-se as normas que se fizerem necessárias. Artigo 4º, as despesas com execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas se necessário. Artigo 5º, esta lei complementar entra em vigor a partir da data de sua assinatura. Então, agora eu vou passar a ler o parecer, que já está na tela, né? Eu não estou conseguindo ver aí. Ele está na tela já? Está na tela. Minuta do parecer CMDU, projeto de lei complementar 76/2021. É isso aí. Só achar aqui pareceres. Minutas. Bom, eu vou entrar direto no texto, tá? O preâmbulo repete o preâmbulo da emenda da própria lei. Diz o seguinte: inicialmente, consideramos importante a iniciativa da vereadora, nesses dias de escassez hídrica e energética, seguindo o exemplo de lei aprovada recentemente para o mesmo fim pela Alesp, trazer para o nosso município a obrigatoriedade da inclusão de instalação de reservatórios ou cisternas para a captação da água de chuva nos projetos arquitetônicos para edificação ou reforma de prédios para órgãos do município de Campinas. Sendo esta tendência verificada também em outros municípios, além da já referida lei aprovada em relação à construção ou reforma de edifícios para órgãos estaduais, consideramos importante que o comando previsto no artigo 2º do referido PLC seja imperativo e não discricionário,
Assim, este Conselho sugere que a redação do artigo 2º, o Poder Executivo poderá elaborar cronograma para adaptação de todos os órgãos municipais em funcionamento, de maneira que passem a utilizar os recursos ecológicos referidos no artigo 1º. Consideramos, então, que ele seja objeto de emenda, passando a ter a seguinte redação. Artigo 2º. O Poder Executivo, no prazo de 1 ano, contados a partir da vigência da presente lei, deverá elaborar cronograma para adaptação de todos os órgãos municipais já em funcionamento, de maneira que passem a utilizar os recursos ecológicos referidos no artigo 1º. Destacamos que o município de Campinas possui lei que cria o Programa Municipal de Conservação, Uso Racional e Reutilização de Água em Edificações, lei número 12474 de 2006, até hoje sem a devida regulamentação quanto à separação dos sistemas de reservação e distribuição de aproveitamento de água de chuva, de modo a impedir a mistura com a água da rede pública. Da mesma forma, apesar do município possuir a Lei 12787 de 2006, que institui a Política Nacional Municipal de Recursos Hídricos, regulamentada pelo Decreto 19168 de 2016, não há, nos referidos diplomas, dispositivos relacionados ao aproveitamento da água de chuva ou água pluvial. Assim, esse CMDU recomenda também que o projeto de lei em questão preveja a regulamentação visando a utilização de sistemas totalmente separados, de modo a impedir a mistura da utilização da água de chuva, águas pluviais, em descargas sanitárias prevista no artigo 1º do projeto de lei complementar em análise, haja visto o carreamento de impureza dessas águas, em razão da poluição do ar, entre outras. B. A necessidade de se implantar um sistema auxiliar de controle e medição da utilização de água de chuvas em sistemas de descargas sanitárias, visto que a Sanasa onera as contas dos contribuintes com a coleta, afastamento e tratamento de esgoto, oriundo dessas ditas descargas sanitárias. Por fim, como abordado em reunião anterior, o escoamento de águas de chuva ao longo das vias públicas é um problema recorrente em nossa cidade, principalmente em áreas que não possuem sistema de galeria de coleta e afastamento dessas águas. Além do que, quando da ocorrência de grande volume de água de chuva, a falta desse sistema ocasiona alagamentos que poderiam ser minimizados com a existência de locais de armazenamento e com consequente lançamento controlado. Não há mais como ignorar a inércia da administração pública quanto à elaboração e execução do plano de drenagem para o município. Conclusão. Esse Conselho delibera ser favorável ao projeto de lei com as ressalvas anteriormente expostas, Campinas, 8 de novembro de 2021. Obrigada, Angelina. Obrigada. Algum conselheiro gostaria de fazer algum comentário? Está carregando aqui para mim as telas. Ronaldo, pode falar. Eu vou seguir o mesmo entendimento colocado no projeto anterior, inclusive usando daquilo que o Elton já trouxe, né, no sentido de prestigiar o incentivo e aproveitando inclusive as palavras da Evangelina, eu entendo que a discrecionalidade seria interessante, que fosse analisada a economicidade, o princípio da proteção ambiental, elas podem ser usadas na edificação, mas a ordem, né, imperativa, a obrigatoriedade trazida pela legislação, eu não acho recomendável, eu acho que vai contra, o aspecto natural que isso, enfim, que o mercado poderia trazer. Duas outras observações, aí saindo um pouquinho do direito, essas cisternas, elas costumam demandar algum tipo de acompanhamento, manutenção bastante razoável, pelo menos é o que eu ouço falar, então não tenho essa visão técnica, os colegas da área mais da engenharia podem contribuir, mas elas demandam um nível de manutenção significativo, tá? com motores, bombas, etc. Além disso, no aspecto de
evitar problemas de alagamento, né, com as chuvas que vão para a área, enfim, pelas ruas, pelas calçadas, etc. As cisternas, eu acho que uma cisterna particular, ou mesmo colocando o poder público, né, uma cisterna de um prédio, ou não, ainda que seja público, uma cisterna de um prédio, ela não faria, às vezes, de daqueles espaços ali voltados especificamente para isso, né, de contenção de chuva, de alagamentos. Então, nesse sentido, justifico aqui o voto contrário por parte da OAB, sempre reforçando a importância do assunto, né, que é importante que o município esteja atento a essas questões e possa, a partir dos princípios da preservação ambiental, do princípio da economicidade e outros princípios relevantes, de forma discricionária, utilizar-se de cisternas sempre que relevante, sempre que for importante, tá bom? Obrigada, Ronaldo. O Elton, pode falar? O projeto de lei, ele é claro, a dúvida ele é só sobre o reuso da água para vasos sanitários e jardins. Ele não faz referência nenhuma a uma cisterna de decantação e de evitar enxurradas. Ele não faz menção nisso, esse projeto de lei não engloba esse ponto, apesar do que a Evangelina colocou, eu acho que isso é muito mais importante do que a questão do reuso. E outra, adaptar prédios antigos ao reuso é uma tarefa que eu acho quase que impossível em muitos casos, porque a água de reuso ela exige toda uma instalação hidráulica, uma caixa d'água independente, um processo de gotejamento, de pré-tratamento de cloro. Então, assim, o Ronaldo tem razão quanto à manutenção dessa cisterna de reuso. A cisterna de reuso não é a mesma de decantação e contenção de água de chuva. São dois assuntos totalmente distintos. O projeto de lei ele é específico ao reuso de água de chuva. E a Evangelina tem razão aos riscos que isso corre. Uma torneira de jardim sem esse devido tratamento, uma criança bebendo dessa água pode ter uma enfermidade, quem responde por isso? Aí a questão jurídica fica muito mais complexa do que a gente imagina. Então, assim, eu particularmente acho que o projeto de lei ele tenta implantar um sistema e, principalmente em órgãos públicos já em funcionamento, que é quase impossível em alguns casos. Então, assim, apesar da boa intenção, apesar do conceito de reuso de água, ele não é uma coisa muito simples, tecnologicamente ele é bem complexo, e de instalações ele é muito mais complexo ainda. Por exemplo, você pegar uma casa, 15 anos, você vai ter que rasgar ela inteira, com toda a tubulação embutida, separando uma da outra, e inclusive a velha vai ter que se desconectar da nova. Então, assim, é quase que um queijo suíço você vai fazer em cada construção para poder adequar isso, se não for feito desde o princípio. E desde o princípio, há ainda um grande questionamento sobre as vantagens e desvantagens desse tipo de instalação.